E eu achei bem curioso que vocês falaram de Blade Runner, lembraram do Quantum Mania, e no Quantum Mania tem um momento que a filha do Homem-Formiga chega pra um vilãozinho. Tá ligado aquele popular no Twitter que é um cabeçudo? Sei. O MODOK? Sei. Então, ele é um babaca no filme, e ele fica fazendo maldade, e ela chega pra ele e fala assim, MODOK, você não precisa ser um otário. E ele fala, mas é tarde pra mim já, eu já fui muito babaca. E ela fala assim, não, é só você não ser. E vai embora. Aí eu olhei aquilo e falei, meu, vamos comparar. Eu sei que não tem como comparar porque é muito diferente, mas Blade Runner tem um lance do vilão e tal, e ele entendendo que ele não pode ser babaca, né? Exato. E quando ele fala, tipo, se você analisar a cena no Fosse essa menina falando com imagina ele dá olhando. um tiro na cabeça. Porra, morre! Tchau! Morre, diabo! O Harrison Ford todo estribuchado no terraço, chega e fala assim, ô Rutger Hauer, não seja babaca, tá? Me deixa pode ser viver. assim, Ele ia matar o cara, né? Claro. Mas eu digo assim, tu vê que na atuação dele, ele tá sentindo aquela palavra. Tu falou que foi improviso, né? Porque ele tava atuando ali e ele sentiu, ele tava naquele cenário e ele não tava só lendo um texto, sabe? Ah, eu decorei o texto e vou falar o que eu li aqui. Ele sentiu aquele negócio que o personagem tava passando. E aí é nesse momento que o cara vê uma atuação que é outra parada, né? Um lance que emociona realmente, né? E aí fecha o ciclo do personagem. Ele é um androide poderoso. Ele é muito mais forte do que um humano. E aí descobre que ele tem um tempo de vida. 4 anos, se não me engano, não é? Isso aí. Aí ele volta pra conhecer o criador e fala, e aí, velho, me dá mais que tempo é como de a vida. gente se conhece. Como a gente, exatamente. Como a gente pensa, né? Como a gente pensa. O criador fala, desculpa, é uma programação que eu tenho que fazer. Mata o criador. Ele mata Deus. Até um complexo de Édipo. Exato, aí tu já pega, matou né? o pai. Aí ele começa, ele é perseguido. Aí, cara, ele chega pra um cara, ele tá falando pra ele mesmo, o Deckard por acaso tá lá. Mas ele tá falando com ele mesmo. Sim. Eu vi isso, eu vi aquilo e tudo isso vai estar perdido, cara. Cara, eu arrepio. É arrepiar, lágrimas porque na chuva. é uma sensação que às vezes a gente tem, cara. Que adianta a gente escalar uma montanha, fazer isso, fazer esse vídeo, ter milhões de views e não sei o quê, se tudo isso um dia vai se perder? É um pensamento que pelo menos uma vez na vida algum ser humano teve. E ele, por que eu tô fazendo tudo isso? E ele, tipo assim, ele salva a vida do Deckard porque ele entende que o Deckard, ali enquanto pessoa, e é por isso que pra mim o final faz muito mais sentido com o Deckard sendo ser humano. Sério? Porque eu acho que faz mais sentido, porque é ele olhando pra um cara que não é semelhante a ele numa questão biológica, porque é um ser humano e ele é um replicante, e ele permite aquele cara viver, ele entrega a chance do cara de continuar, sabe? Mesmo sendo vilão, né? É uma situação na qual ele se demonstra mais humano do que o próprio humano, né? E isso é muito forte. Porque o Deckard tá perseguindo sem pensar nas consequências. Ele tá sendo uma missão. Ele tá sendo mais replicante do que o replicante. Né? E pra quem não sabe, tem essa versão que ele é humano, né? Que tem essa narração, que foi uma intervenção do estúdio, que ele grava até as narrações com uma má vontade absurda. In this moment, Rachel will be my wife. Nossa, cara, dá pra ver na voz dele. Sem saco. Que ele tá odiando fazer aquilo. E ele tá fazendo de má vontade pra ficar ruim. Ele pra não usar. Eu vou fazer uma merda isso aqui. E ainda pegaram cena do Iluminado no final. Montanhas, aquelas montanhas que não tem nada a ver com aquele universo. Tu faz um universo que é sádico, é triste, que não tem verde, que é um mundo assim. Ninguém ia viver naquele lugar se tem aquelas. Por que a galera não vai pra lá então? E daí eles pegam e botam esse filme. Cara, é destruir um filme. É destruir. E é por isso que quando a gente fala sobre Director's Cut, e todo mundo vai lembrar do Snyder Cut, Liga da Justiça, tu vê como realmente às vezes tu é capaz de salvar um filme mudando algumas decisões, né? Mudando algumas cenas, né? E aí tem a versão. Aliás, tem 3 versões, né? Do diretor. Final Cut, Director's Cut. Final Streaming. 200, né? Tem 200 Mas basicamente. Versões. Tem a cena do carinha lá, o chefe dele, lá, o cara que contrata ele, que ele fica fazendo origami, né? Sim, E aí ele faz o origami do unicórnio e o Deckard sonha com unicórnios. Até o nome do livro não é Blade Runner, né? Os androides sonham com ovelhas elétricas. Esse é o nome do filme. Então deixa subentendido que ele é um... Como que o cara sabe o sonho que ele tem? É um sonho implantado. Só que aí no segundo Blade Runner, e aí? Ele é um replicante o segundo ele é um robô. Ele é um humano, né? O segundo Blade Runner acaba com essa parada, então, né? Acaba totalmente. Mas é por isso que eu digo assim, eu acho que... Vamos ser bem sinceros, o Ridley Scott ele é um pouco gaga, né? O Ridley Scott, ele já passou da época dele ir pra uma casa de repouso, porque ele faz coisas muito legais, como The Last Duel, que é um filme que lançou, eu não sei como é o último duelo. Ele tem altos e baixos, o último duelo? É bom pra caramba. Filme bom pra caramba, mas ao mesmo tempo... Tem o Martian também, 2015, como é que é o nome daquele filme lá? Do que o cara vai pra Marte Perdido, plantar batata. Perdido em Marte. Perdido em Marte, 2015. Bom filme. Mas aí ele vai pra, tipo, Alien Covenant, tá ligado? Ele vai pra essas loucuras. E eu acho que ele é um cara que filma muito bem.
Ele é um cara com a câmera na mão. Não, ele é um diretor de arte absurdo. Ele entende de arte, design, de cenário, design. Foda, né? Mas o texto, ele nunca escreveu de fato os filmes dele, né? Ele sempre dirigiu textos que... ele não é um roteirista, né? Então eu acho que ele é um cara que tem uma certa dificuldade, com toda a ressalva do mundo, quem sou eu pra falar isso, né? Mas ele é um cara que, por exemplo, pega o texto e na cabeça dele é mais legal que seja um replicante, porque na cabeça dele é um replicante caçando um replicante, né? E aí, só que eu acho que o texto, quando tu analisa ele, o Deckard como ser humano, faz mais sentido esse lance de dar a vida, né? O replicante dá a vida. Não, e escolher viver com uma replicante. Exatamente. É um humano que... Tanto é que é o que na continuação ele segue, né? O Deckard é um tem ser um filho. humano. E só isso, pra ele ser tão preguiçoso quanto o Harrison Ford é naquele filme, né? Porque tiraram ele da casa dele e falaram assim, ele tá de pouca voia nesse Blade Runner 2049. Rapaz, parece que ele tá fazendo aquela narração. Ele não vai, sabe? Eu achei que ele fosse se aposentar depois desse filme, falando sério. Porque ele tá tão de pouca voia, mas daí depois ele continuou lançando um monte de coisa e tá até hoje. Essa continuação. E é um filme que eu não gostei quando assisti. Mesma coisa. Mas eu tava com sono também. Eu tava com sono. E ele tá lento. E é um filme que assim, se tu tá com sono, não dá pra assistir, então, né? Não terminava. Depois eu assisti na televisão sozinho. É outra parada. Puta som. Falei, mano, cara, desculpa aí, mas... A gente tem essa mesma parada no Piuí. Eu e o Léo assistimos juntos esse filme lá em 2017, quando lançou. E a gente não gostou tanto do filme, porque a gente ama o original, a gente sentiu falta de alguma coisa ou outra. E eu fiz a missão de reassistir o filme. E aí? E a gente tava errado, realmente. Tava errado. É um filmaço.